Bom, quero dar boas-vindas a todos os que estão participando. Sejam todos bem-vindos à nossa live sobre a LGPD, tá? O meu nome é Sandra Vigo, como a maioria me conhece. Eu sou analista de negócios da área fiscal e contábil da Foco. Eu atuo na área de projetos para o Foco RP e também faço parte do comitê da LGPD na Foco. Quem vai participar conosco hoje nesta live é o Joussi Lobato Lopes, que é o consultor de pré-vendas do Foco ERP, e ele também é membro do comitê da LGPD e possui certificação de DPO. Então, ele pode contribuir ali, ajudando, enfim, a todos que precisarem de algum apoio. E o nosso convidado também é o Esdras Moreira, ele é diretor da Introduce, que é parceira da Foco nesta jornada da LGPD e no apoio aos clientes na estrutura que nós vamos conversar hoje. Então, a Introduce é uma parceira da Foco nessa jornada da LGPD. Alguns combinados, então, as perguntas vocês podem fazer pelo chat, ou no final, no caso, se alguém quiser, pode ligar a câmera e fazer lá no momento que a gente vai disponibilizar para ser respondidas no final da live. Essa live está sendo gravada e a gente vai disponibilizar essa gravação nos nossos meios educativos, tá? Bom, como todo mundo já sabe, a LGPD veio para ficar. E o propósito dessa live é a gente poder compartilhar os conhecimentos, ajudar a esclarecer eventuais dúvidas e engajar as pessoas do nosso convívio, clientes, enfim, a buscar a compliance nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o Esdras, da Introduce, desculpa, para ele começar, então, com a apresentação. Obrigado, Sandra, pelas palavras. Estão me ouvindo certinho? Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Eu quero saudar a todos com um forte abraço aqui do time da Introduce, agradecer o time da Foco por esse convite, por poder participar aqui com vocês, de levar compartilhar um pouquinho, né, do que a gente tem vivido já nesse caminho da LGPD, e também saudar, né, aos clientes, enfim, da Foco por dedicar esse tempo, dedicar esse momento ao entendimento desse assunto, que ele é um assunto que tem que estar nas nossas pautas aí como prioridade também, que a gente vai ver no decorrer desse compartilhamento, que ele vem afetar a cultura da empresa, né, em diversos momentos. E aí a gente precisa, como corpo diretor, como corpo de TI, jurídico, enfim, RH, tomar algumas providências e engatilhar aí algumas mudanças nas empresas, né? Muito obrigado, Sandra. Joussi, cumprimento também, que a gente vai fazer a participação juntos aqui. E vamos lá, vamos dar o play aqui. Eu vou compartilhar minha tela, que eu preparei uma pequena apresentação. Aqui. Eu preparei uma apresentação para a gente poder compartilhar, né, desse momento. Vamos lá. Aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. 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 Show de bola. Então, muito bem. A nossa missão aqui foi a gente trazer um compilado, né, do que é a LGPD, de alguns princípios dela, de algumas bases, né? A gente acompanhou as perguntas que o pessoal fez durante as inscrições também, dentre elas, né, quais são os impactos que provocam, né, dentro da empresa, dos negócios, que mudanças vão acontecer dentro dos negócios, também o que é o DPO, o que é a NPD, como que a Foco pode ajudar nesse processo, enfim, existe consultoria ou não, mas se não tem algo estruturado na NPD ainda, como que isso vai entrar em vigor? Enfim, então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. E a minha missão foi trazer isso em algumas telas para vocês poder absorvendo também de forma visual e poder fazer print, poder fazer alguma foto, enfim, e vocês irem acompanhando. Depois está gravado, né, como a Sandra comentou, mas cada um tem uma forma aqui de absorver, né?
Então, vamos lá. Meu nome é Esdras Moreira, sou CEO na Introduce. A gente conduz a parte do CPROGS também, que é uma entidade que une as empresas de TI, né? Fica em Porto Alegre, mas eu cuido da regional aqui de Caxias e região. Sou autor no blog da Introduce e também o embaixador do portal transformaçãodigital.com. Esse é um portal que vocês devem acessar, né? Já deixo com uma dica, assim, porque é muito bacana, com conteúdos profundos sobre transformação digital, tá? Na Introduce, a gente tem um propósito muito forte, muito firme, assim, e a gente nos estrutura para isso, né? Que é criar estratégias para evoluir pessoas, processos e tecnologias, né? Então, a gente, de alguma forma, arquiteta soluções, suporta ambientes, né? A gente integra a tecnologia às necessidades de processos e mudanças dos negócios. A gente planeja estrategicamente essas mudanças e, de alguma forma, a gente está nos estruturando para ser uma plataforma de continuidade de negócios, né? Também entendemos a TI como uma área estratégica dos negócios, né? A gente tem pilotado e ajudado diversos clientes a amadurecer, né? Ter uma visão mais estratégica da TI. Vários aqui são de TI e sabem muito bem disso, né? Então, a gente entende e olha para a TI como TI, TN e TD, né? Dentro da TI, a gente trabalha muito a questão de ferramentas, o apoio para deixar a informação disponível, a informação íntegra, né? A informação com a confidencialidade que é necessária. Dentro de TN, a gente trabalha, então, por exemplo, a LGPD, né? Compliances, metodologias, gestão de projetos, gestão, enfim, da forma de tecnologia de fazer nos clientes, né? E a transformação digital, que é, ou seja, amadurecer o negócio, digitalizar o negócio, colocar rotinas, métodos, processos, pessoas, enfim, para que a gente mergulhe, né, de cabeça nessa questão da transformação digital. A gente representa alguns fabricantes de tecnologia e, nesse caso, quero citar a DNASEC, né, que, nesse caso aqui, é o programa de LGPD que a gente representa, né? A DNASEC é um programa todo estruturado de LGPD, de adequação para as empresas, né? A Sophos também tem questões de segurança, a Google, a Microsoft, a Amazon também. Bom, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho mais sobre a LGPD, a LGPD veio, né, recentemente, enfim, mas o conceito de segurança da informação nos negócios, ele vem de muito tempo, né? Ele vem desde que foi imaginado a questão de segurança da TI nas empresas, depois foi melhorado com a questão da ISO 27001, e a gente deve olhar a segurança da TI, das empresas, em 3 pilares, né? Esses são os 3 pilares que definem a segurança de TI nas empresas: confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? São tudo que a TI faz, tudo que a empresa faz, ela precisa pensar nesses 3 pilares, né? Então, a confidencialidade, ela define tanto o uso corporativo ou pessoal dos dados, né? E que devem estar, digamos, somente para aquele usuário, somente para aquela pessoa que deve acessar o dado, né? Que é aquela questão confidencial. Ou seja, setores, áreas, clientes, fornecedores criam o dado, mas existe a pessoa certa para acessar aquele dado. Então, seria a questão da confidencialidade. Já dentro dessa questão da confidencialidade, é aqui que a LGPD entra, porque ela pede dentro disso a privacidade, né? Então, não basta só a gente dar a confidencialidade de quem deve acessar o dado, mas agora a gente precisa dar a privacidade de quem é o dono do dado, né? Então, na integridade, é a manutenção da informação em seu estado original, sem alterações, cópias ou violações, né? Ou seja, o dado precisa estar íntegro. Eu não posso acessar um dado, uma planilha, um documento, um PowerPoint, enfim, alterar, mesmo que seja uma letra, né? Sem comunicar ou sem ser a estratégia da empresa. Quando esse dado é alterado de uma forma, digamos, inadequada, ele passa a ser uma alteração, uma cópia, uma violação, às vezes um plágio, né? Enfim, precisamos cuidar da integridade. E a questão da disponibilidade, que é o dado precisa ser acessado a qualquer momento, né? Ou seja, a disponibilidade da segurança da informação tem que cuidar da disponibilidade. E aí, dentro disso, existe, então, a LGPD, perdão, a ISO 27001, né, que foi criada e originada, melhorada em 2013, né, com os seus 14 requisitos e 114 controles, né, que ajudam, né, toda e qualquer empresa a se organizar mediante os pilares da segurança da informação, né, porque ela traz todos esses 114 controles, ela traz esses requisitos, né, e ela traz, digamos, essa adequação para as empresas.
ela promove mudanças estratégicas, mudanças competitivas em muitos momentos, né? E mudanças que, claro, promovem a segurança da informação. Então, a segurança da informação, ela é mais do que só tecnologia, ela é mais do que o setor de tecnologia da empresa, né? Ela deve permear todos os setores da empresa, deve permear aí, inclusive o corporativo, né? Que a gente vai falar um pouco mais disso também. E veio, então, a questão da LGPD. Dentro da LGPD, muitos sabem, ela foi, digamos, promulgada, né, pelo presidente Michel Temer ainda em 2018, mas esse ano, né, e agora em agosto, ela foi, digamos, efetivada, foi outorgada, né, para ser uma lei de fato, né? Nesse sentido, a gente então precisa hoje se adequar à lei, como qualquer lei, uma lei trabalhista, uma lei jurídica, né, enfim, uma lei de logística, uma lei do consumidor, enfim, a gente precisa nos adequar a essa lei, né? Vamos lá. O princípio da LGPD foi proteger os direitos, né, e privacidade das pessoas, né, como dona do dado, como dona de si, né, como dona da sua propriedade sensível, digamos assim, né, trazendo a premissa da boa-fé para todo tipo de tratamento de dados pessoais, né, que passa a ter que cumprir uma série de princípios de um lado e itens e controles técnicos, né, de governança e de segurança da informação por outro lado, né? Então, o que se observou num primeiro momento, quando se fala de LGPD? Que os três primeiros setores, ou os três primeiros momentos que a gente ia olhar para a instituição, ia ser o setor, né, de governança corporativa, ou seja, o que o plano estratégico da empresa quer com aquela informação, o que ele pensa em receber daquela informação, que a gente recebe dos clientes, né? Recebe de fornecedores, recebe do mercado, recebe de inscrições, enfim. Ou seja, um plano estratégico corporativo, ou seja, os líderes, os diretores, os gerentes, enfim, devem se envolver nesse plano. O setor de tecnologia, porque de alguma forma é ele que promove, né? Onde estão os sistemas, onde estão os arquivos, onde está as ferramentas que cuidam da segurança da informação, né? E o setor jurídico, porque é ele que escreve, é ele que, digamos, traz a lei, ele que aproxima a lei da empresa, né? E as suas, digamos, determinâncias, e as suas mudanças, e como que a empresa pode se adequar àquilo ou não, né? Então, esses foram os primeiros olhares, né? Opa, a LGPD vai impactar nesses três setores. Porém, a gente acredita que a LGPD ela vem a promover uma mudança de cultura nas empresas, né? Teve até uma pergunta aqui durante as inscrições, que é o que vai mudar no comportamento das empresas? O que muda no comportamento das rotinas, das operações? Muda que hoje, vamos pensar assim, digamos que esse documento, esse caderno que eu estou segurando, né, tem uma informação sensível de uma pessoa da minha equipe ou da minha empresa, perdão, ou do meu cliente, é uma informação sensível. Agora, eu não sei se essa informação não está sendo vazada ou não está sendo, por exemplo, retirada daqui de alguma forma. Inclusive, por exemplo, um colaborador da equipe vir, bater uma foto e levar esse dado para frente. Então, por isso que a gente fala de cultura, porque a gente vai precisar treinar muito as pessoas da nossa empresa, e isso já vem lá da questão da ISO 27001, de treinar o que é segurança da informação, né? Eu acredito que é um momento chave assim, para todos os negócios, porque por muito tempo, muitos negócios não cuidaram tanto assim da segurança da informação. E eu acredito que é uma oportunidade para todos, né? Inclusive aqui, digamos, para o setor de TI, promover essa mudança, promover essa cultura, né? Tocar a segurança da informação com mais força, porque agora a gente tem uma lei que aproxima, né, a questão da segurança da informação. Então, acredito muito que é uma questão de cultura e a gente vai precisar nos adaptar em todos os setores. Imaginem lá, por quê? Porque olha só, onde estão os dados, né? Por que a gente fala de LGPD? Por causa de dados. Dados de quem? Do nosso cliente, colaborador, terceiro, enfim, dados, sejam eles, né, sensíveis ou não. Vamos lá. Onde estão os dados? Estão na nuvem, né? Hoje a gente está usando a ferramenta aqui, por exemplo, do Office 365, né, o Teams, mas por trás disso tem documentos, tem planilhas, tem SharePoint, enfim, tem diversos documentos e dentro deles tem dados, né? Dados em sistemas web,
Muitos de nós usam mais algum sistema além da Foco, né? Algum sistema digital que coloca lá dados, sistema de prefeitura, sistema de emissão de notas, sistema, às vezes, um CRM, às vezes um sistema de apoio, enfim, a logística. Dados em sistemas web. Estão lá os dados, né? Estão nos e-mails da empresa, dos clientes, das pessoas que trabalham na tua equipe, né? Estão nos impressos ou não impressos, estão escritos, né? Então, estão em forma impressa, estão em papel, estão em servidores, e aí nos servidores estão de diversas formas, né? Estão em arquivos, em pastas, estão em zip, estão em RAR, enfim, estão nos servidores, né? Estão nas pessoas, porque as pessoas também sabem, e eis aqui um detalhe, né? As pessoas também sabem, às vezes, de algum detalhe sensível da própria equipe, dos próprios clientes, né? Então, estão em computadores, porque às vezes a TI não domina tudo, infelizmente, mas às vezes os dados não estão na rede, né? Estão lá na área de trabalho do usuário, estão em alguma pasta específica dele, às vezes estão num dispositivo móvel, né? Seja um smartphone, seja um pendrive, seja um HD externo, enfim, estão em outros lugares, não sendo o computador físico, por exemplo, né? Então, é por isso, né, que, digamos, se torna um pouco mais complexo o cuidado, porque os dados, eles estão espalhados, eles estão em diversos lugares. E aí, por isso que a gente vai precisar passar por um momento que é fazer um mapa, né, um data mapping, onde estão os dados e a classificação deles, né, de sensível ou, digamos, um dado estruturado. Vamos lá. Alguns conceitos e terminologias que estão por dentro da LGPD, né? O titular dos dados é a pessoa, né, que se refere aos dados pessoais, os dados de quem a gente pega os dados, né? Então, imaginamos lá um setor de RH que pega os dados dos colaboradores, aí pega, às vezes, tipo sanguíneo, tem ali talvez algum tipo de exame, alguma doença particular daquela pessoa, né? Enfim, são dados extremamente sensíveis, além de raça, gênero, opção religiosa, enfim, são dados daquela pessoa, né? Tratamento dos dados. Toda operação realizada com algum tipo de manuseio dos dados das pessoas, como a coleta, recepção, classificação, processamento, arquivamento. Ou seja, de alguma forma, todos nós, né, como empresa, como processo, como operação, a gente, sim, pega dados. Desde a recepção lá da guarita, né, quando visitantes entram na empresa, que colocam lá, às vezes, o seu dado, dificilmente tem lugares que tem um momento digital para isso. Isso vai ser uma das correções que a gente precisa fazer, né, para ele já poder colocar o consentimento. Mas, às vezes, o guarda, né, a pessoa da recepção pega aquele dado, coloca numa planilha, às vezes é usado, às vezes não, mas para onde vai aquele documento? Para onde vai aquele arquivo que é computado, então, os dados, né? Aqui, então, se refere à questão do tratamento de dados. Não só isso, a gente preenche a todo momento dados em sistemas, né? Dentro do Foco, dentro de outros sistemas, a gente preenche dados, né? E aí, ou seja, nesse momento, a Foco faz o processamento, faz o arquivamento, faz o armazenamento. Vocês, enquanto empresa, enquanto controladores e operadores do dado, também estão fazendo isso com o dado do cliente, né? Então, é o tratamento. Os dados pessoais, né, é toda a informação relacionada àquela pessoa física, identificada ou não, né, que tenha lá o endereço, idade, apelido, enfim, todos os dados que compõem aquela pessoa. Às vezes, inclusive, um endereço de IP, um endereço acadêmico, né? Estudou em tal instituição, enfim, são dados daquela pessoa, né? Histórico de compras, entre outros, ok? Dados sensíveis. São dados que estejam relacionados à característica, à personalidade daquele indivíduo, daquela pessoa, né? São escolhas pessoais, tais como origem, etnia, convicção religiosa, política, algum tipo de genética, enfim, às vezes até biometria, algumas situações assim. Porque às vezes a gente coloca a biometria, mas ela é salva em algum lugar. Mas é a minha biometria. Faz sentido? Né? Hoje a gente tem o ponto eletrônico das pessoas, tem a biometria, ela está salva, ela está computada lá. Aquilo é um dado que, nesse momento, a gente está fazendo um tratamento de dados. A gente arquiva aquela informação para quando a pessoa, o funcionário, for colocar aquele dado, é a biometria dele. Ok? E existem, como depois a gente vai ver alguns casos, enfim, mas existe hackers que já invadiram relógios pontos para copiar a biometria, entendeu? São dados, pessoal,
ok? Vamos lá. Dados anonimizados. Então, são dados que passaram por algum tipo de tratamento e não mostram que aquela pessoa é o Josi, por exemplo. Josi, quer me ajudar aqui? Isso aí, perfeitamente. Aquele dado que foi tratado e que eu não consigo mais identificar a pessoa, né? Quem é aquela pessoa. Né? Isso é mesmo, Edson. Perfeito. Dados anonimizados. Então, aquele dado que eu tinha por algum momento, né? Se tratava do Josi, e agora eu fiz um tratamento nele de maneira que eu não consigo mais identificar que aquele dado era do Josi especificamente, né? Então, esse é um dado anonimizado. Isso vem muito, é um tema que já vem muito à tona e que vem sendo discutido, que é o famoso direito de esquecimento, né? Então, o direito de esquecimento aí mundialmente discutido já juridicamente também, que hoje é previsto na LGPD. Então, eu, enquanto pessoa natural, né, pessoa física, eu tenho o direito de solicitar o esquecimento por qualquer empresa ou instituição que tenha dados meus, né? Perfeito. Vamos lá. E a anonimização, né? Enfim, vamos brincar aqui. Eu tinha uma imagem do... Vocês já devem ter visto aquele programa Largados e Pelados, né? Em algum momento, sim, a gente sabe que é uma pessoa, que é um homem e uma mulher, e a gente vê o rosto dela, enfim. Mas a gente não vê lá o sexo, né? A gente não sabe se um homem lá não é trans, por exemplo, né? Sei lá, cortou fora, enfim. A gente não vê. Ou seja, eles estão anonimizando aquela informação. Tá? É só uma brincadeira aqui, mas para a gente lembrar que, por exemplo, aquele programa faz isso e faz ao vivo, né, para todos poder ver. Então, o consentimento, outra nomenclatura que está dentro da questão da LGPD, é a manifestação livre da pessoa, né? Da pessoa que está dando o dado, ela diz, sim, pode tratar, pode fazer o cadastro, pode fazer a inscrição no webinar da Foco, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ela permite, ela dá o consentimento sobre o que a gente vai fazer com aquele dado, né? O controlador é uma pessoa natural, e aí teve algumas perguntas também. Ah, mas eu sou uma empresa que vendo para CPF, ou sou, por exemplo, não é o caso aqui, né? Mas eu sou um MEI, que atendo algumas empresas. O controlador é uma pessoa natural ou jurídica, tá? A quem competem as decisões referente ao tratamento dos dados. Se você é um profissional MEI e por algum obséquio lá, enfim, acontece alguma coisa com aqueles dados que você também pegou, você também responde como uma pessoa perante essa lei, ok? Um agente, um ator perante essa lei. O operador é a pessoa natural também, ou jurídica, que realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador, né? Então, nesse caso, vamos imaginar, às vezes, assim, o controlador é a empresa, o operador são todos os usuários, em algum momento, né? Quando a gente trata aquele documento, edita, coloca num contrato, coloca num outro documento, lapida, gera um PDF, encaminha para algum e-mail, naquele momento a gente é um operador, ok? Seguindo, encarregado, né? Encarregado vem lá da questão já da GDPR, né? Da lei geral lá da Europa, mas que também aqui no Brasil foi traduzido, né, como um encarregado, que é a pessoa, que é o DPO, ou seja, quem vai ser a pessoa que vai cuidar, que vai responder perante a empresa, perante a NPD, né, e perante, enfim, seja todos os processos, digamos, que a empresa poderá sofrer, é essa pessoa encarregada que vai responder como funcionava, como que era o tratamento, como que era cuidada do LGPD dentro daquela empresa ou instituição, né? Quer falar alguma coisa aqui, Jussi? Não, perfeitamente. Vou só complementar um pouquinho aí. Então, como o Esdras falou, né, o encarregado de dados previsto na LGPD, legislação brasileira, é o DPO na GDPR, né, a LGPD europeia, vamos dizer assim, né. Então, essa pessoa, ela, através também, juntamente com o comitê, né, porque, gente, não é viável, né, que uma pessoa só vai conseguir administrar ou vai garantir a segurança da informação de uma empresa toda, né. Então, como o Esdras falou ali anteriormente, isso tudo vai depender de uma questão de cultura, né, de conscientização, mas o DPO será o canal entre as pessoas naturais, que é os titulares dos dados, né, e a empresa, o controlador, o operador, ou mesmo a própria NPD. Então, o DPO ele tem uma responsabilidade chave ali dentro da empresa de assumir, de manutenir também os processos de segurança, né?
e de fiscalizar se realmente está todo mundo seguindo isso como deveria ser, né? Então, essa figura do DPO, ela é muito importante hoje dentro da organização, no sentido de que ela vai orquestrar tudo, né? E mostrar também para a Agência Nacional de Proteção de Dados como a empresa de vocês está tratando essas informações. Lembrando que o Eza citou também que existe vazamento de dados, enfim, não precisa necessariamente ter vazado algum dado para que a NPD solicite para vocês o relatório de riscos, que é o mapeamento do meu processo, entender de como eu trato os dados, né? Isso é responsabilidade do DPO, ele vai orquestrar isso juntamente com o comitê, né? Então, essa figura do DPO aí, ela é uma figura muito importante no processo hoje de adequação e atendimento à LGPD, né, no Brasil. E já veio a pergunta aqui que toda empresa precisa ter um DPO, né? Nesse caso, vamos lá. Toda empresa trata dados, toda empresa terá que ter um DPO. Sim. Assim como, vamos imaginar dentro da trabalhista existe a CIPA, por exemplo, né? E existe o encarregado da CIPA naquele momento, né? Exatamente da mesma forma, a gente precisa ter um encarregado. Claro, aqui a gente trata de outras questões, enfim, então tem que ser alguém que, depois a gente vai falar sobre essa figura, que entenda mais dessa questão, né? Tanto técnica e tanto jurídica. Que no caso, como o Josi, né, buscou a certificação do DPO, enfim, ou seja, a gente consegue ter toda uma base, consegue estudar mais essa questão, então é importante que essa pessoa passe por esse aprendizado também, ok? O DPO pode acumular funções. Sim, nesse caso sim. Sim. Isso. Vamos lá. Aqui, ó, um exemplo gráfico, né? Então, tem lá o titular, ele entrega o dado para o controlador, para a empresa, né? Durante esse período, tem o encarregado, que é o DPO, ele que faz esse match, né? Ele que faz essa tradução, essa conversa de resposta, seja para o titular ou seja para a NPD, e também para o controlador, né? E por trás do controlador temos nós, né, os operadores, temos nós, enfim, agentes ali de tratamentos de dados, né, que a gente, digamos, opera o dado, ok? Então, essa é uma representação de como é a simbologia dessa sistemática. Quantas ameaças, né, a gente repetiu aqui sobre o vazamento. Existem diversas formas, né, de o dado não pertencer a mais nós, ele sair da nossa mão, sair do nosso controle, né? Pode ter sequestro, já aconteceu, né, com aquele vírus, o ransomware, né? Alguns já podem ter se precavido disso ou já sofreram algum tipo de sequestro assim. Ameaças virtuais, né? Seja vírus, ou seja ofensa, ou seja, digamos, uma ameaça virtual por parte até de questão de disponibilidade, né? Lá atrás a gente falou da disponibilidade, integridade e confidencialidade. Ou seja, se o meu arquivo está de uma forma virtual, toda a elétrica, toda a infraestrutura também é uma ameaça a essa situação, né? Mas nesse caso, quanto à disponibilidade. A questão de roubo do dado, a questão de repasse ou vazamento, né? Exclusão, excluir um arquivo que não era para ser excluído, pode acontecer. Vulnerabilidades, né? Softwares existem vulnerabilidades, sistemas operacionais têm vulnerabilidades, enfim, a todo momento estão sendo atualizados, mas existem vulnerabilidades, né? Então, é uma ameaça. A própria integridade, ou seja, eu posso ter todo o dado, o Josi, vou te usar, né? Eu posso ter todo o dado do Josi, mas eu vou lá no cadastro dele, funcional, por exemplo, e eu vou dizer lá, opa, o Josi tem X doença. Pô, enter, salvar, né? E ficou naquele cadastro. E aí isso vai para frente. Isso vai lá para o Unimed, vai lá para frente, etc, enfim, isso vai. Aí um dia o Josi vai olhar e vai dizer, como assim? Como assim? O que está acontecendo? Olha a informação, como é que chegou lá? Ah, não, veio a partir da empresa. Como assim? Não, essa informação não é verídica, enfim, de fato, né? Enfim, vai poder ser questionado. E aí aquilo que o Josi trouxe, né? O usuário sempre vai poder pedir tanto a exclusão dos dados que ele já passou e tanto, né, o que você está fazendo com o meu dado. E é por isso que é tão importante a LGPD agora, porque a gente precisa entender como que a gente vai estruturar essa resposta aos titulares dos dados, né? Vamos lá. E aos terceiros, né? Também são, às vezes, um ponto de fuga de dados, né? Porque a gente teve uma pergunta lá sobre os currículos, né? As pessoas compartilham currículos, as empresas, às vezes, compartilham, como é que fica?
ela é responsável pelo dado, tanto a que passou e tanto a que recebe, né? Então, por isso que é importante, pessoal, você precisa daquela informação, você precisa receber aquele dado, né? Se sim, tem que ter o tratamento. Se não, deleta ou nem cria o processo para receber, né? Seguindo, algumas ações para mitigação, né, dessas situações de ameaças, né? Muitos conhecem firewall, conhecem a situação de pentest, que é tentar fazer uma intrusão na rede, nos seus servidores, nos seus sistemas, né? Fazer uma intrusão, um teste de intrusão, um seguro cibernético. A gente falou disso no webinar da Introduce também, sobre o seguro cyber, né? Assim como a gente faz seguro de vida, seguro de carro, seguro empresarial, existe o seguro cibernético, que ajuda a proteger algumas questões. Troca de senhas, uma política de senhas que vem responder a ISO 27001, atualizações, né? Políticas de segurança da informação, o próprio consentimento, né? Isso também ajuda na mitigação. Certificados digitais, né? Apoiam na questão da proteção dos dados, porque também tem criptografias, as próprias criptografias também são métodos de proteger dados, né? Para evitar que as pessoas, por exemplo, vazem aquele dado e ele vai sem nenhum tipo de criptografia, né? Ou seja, isso já é uma forma de a gente mitigar risco, né? Treinamentos para toda equipe, Ah, mas não seria só para aquela pessoa que trabalha? Sim, para toda equipe. Para toda equipe vai precisar receber treinamento. A gente já vai ver alguns itens do porquê dos treinamentos, né? Monitoramento dos ativos de rede, dos arquivos, né? Várias ferramentas. Um exemplo é essa do Office 365 aqui. Ela tem monitoramento, ou seja, a gente consegue entender o que está acontecendo dentro disso, né? Antivírus, né? Um endpoint, ele prevê. Alguns também já têm o DLP, Data Loss Prevention, ou seja, evitar a prevenção de perca de arquivos, né? Uma base comum de dados, o MDM, né? O Master Data Management. Isso a Foco pode ajudar nesse processo também, que é criar banco de dados centralizados e os sistemas usar aquele banco de dados exclusivo, né? E backup está por último aqui, mas ele é o primeiro também na lista de todos, e deve ser, né, pessoal? Fazer backup. Então, vamos lá. São algumas ações para mitigação, né? Rapidinho aqui sobre a cronologia. Pode ir? Estras, vou só te interromper um minutinho. O Robson fez uma pergunta ali sobre como é algo novo, né? Se a gente tem alguma métrica para orientar as empresas sobre o nível de investimento para adequação à LGPD. Eu vou aproveitar, vou dar essa resposta também, se tu, por gentileza, complemente aí. Bom, Robson, o que acontece? O nível de investimento, isso tudo vai depender muito da maturidade da empresa, do nível de compliance que essa empresa já tem. As empresas que têm ISO, normalmente, elas já têm um nível de compliance um pouco maior, né? A nível de documentação, de processo. Então, esse investimento ele vai depender muito da maturidade da empresa, em que ponto ela está. Para isso, depois a gente vai discutir também e disponibilizar para todos. A Foco, juntamente com a Introduce, criou um assessment, onde a gente vai poder entender em qual nível vocês estão, né, e a partir daí poder ajudar vocês também nesse processo de adequação à LGPD. Então, a Foco já preparou também esse material para poder medir em qual nível de maturidade a empresa de vocês está nesse momento. Então, o investimento depende muito do nível de maturidade que a empresa se encontra nesse momento, em questão de privacidade de dados, segurança da informação, um compliance como um todo, né? Não sei se eu fui claro, mas a princípio eu acho que é isso que a gente pode falar nesse momento, né? Muito bem, José. Está totalmente ligado, né, ao nível de maturidade. Muitas empresas, por exemplo, já têm ferramentas, já tem tecnologias, já tem um processo, digamos, mais maduro, né, mais estruturado, que vai ser só uma indicação, né, vai ser só um treinamento ou nas pessoas, ou um treinamento para o processo se organizar, digamos, de uma forma diferente, enfim, vão ser menos mudanças, né? Mas a métrica é a maturidade das empresas. Então, o assessment vai apoiar muito nisso para a gente poder responder com mais precisão, né? Enfim, se o número sai de 10, se chega em 1 milhão, aquela coisa, né? Enfim, sobre cronologia, pessoal, já ficou aqui, vai ficar gravado para vocês também, mas é só um pouquinho do histórico, né? Desde quando se fala sobre essa questão de dados pessoais, né? Desde lá de 2010. Então, de alguma forma, nós como empresa de TI, a Foco também, a gente sempre veio acompanhando isso, a gente sempre veio priorizando esse assunto, né? Nós somos uma empresa de segurança da informação
Então, a gente sempre vem acompanhando essas situações. Mas agora, sim, tem a lei, e tem mais estrutura, tem a LPD, enfim, que a gente pode se apoiar e entender como a gente gera as mudanças nos negócios, né? Então, a lei, ela se aplica a qualquer operação de dados pessoais, independente do meio, que possa envolver pelo menos um dos seguintes elementos, tá? Que tenha por objetivo a oferta ou oferecimento de bens ou serviços, ou o tratamento de dados de indivíduos localizados em território nacional, né? E que dados tenham sido coletados em território nacional. Enfim, então, se está aqui, é uma responsabilidade nossa. Foi coletado aqui, uma responsabilidade nossa. E aí tem as bases legais da lei, né? Essas bases são o que deram origem a toda a escrita dessa lei, né? Enfim, primeira, mediante fornecimento e consentimento do titular para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, pela administração pública para tratamento de uso de dados, para execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos. Tudo isso é para proteger as pessoas, né? Para que elas tenham acesso, para que elas possam, digamos, continuar as suas rotinas sem ter intervenção por causa da falha do operador do dado, né? Quarto, para realização de estudos de pesquisa garantida, órgãos de pesquisa, sempre que possível, anonimização dos dados pessoais. Quinto, para a execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados ao contrato do qual seja parte do titular, o pedido do titular dos dados. Sexto, para exercício regular de direitos, né, de processo judicial, administrativo. Ou seja, vamos imaginar o seguinte, tá, pessoal? Só um exemplo. Por acaso, a tua empresa, onde você trabalha, deixou o dado de alguém vazar, aconteceu alguma coisa, aquela pessoa entra em participação aqui, digamos, em busca do porquê disso, né? Enfim, buscando a defesa, né? E aí aquela pessoa foi impactada no seu CPF, foi impactada no seu CNPJ, assim como às vezes em outros casos acontece, né? Só que em alguns casos, às vezes o pessoal bloqueia os bens, né? A justiça bloqueia bens. Nesse caso aqui, talvez a gente vai estar, por causa de ter falhado o cuidado daquela pessoa, talvez ela não vai estar podendo abrir uma empresa, não vai poder estar participando de algum grupo, né? Seja qualquer for o grupo que ela deva participar, né? Enfim. Então, proteção à vida, a sétimo, né? Ou da incolumidade física do titular ou do terceiro, ou seja, quando isso afetar a vida da pessoa, né? Às vezes tem dados que afetam a vida das pessoas, para a tutela de saúde, né? Total, para atender interesses legítimos do controlador ou terceiro, ou seja, nesse caso a gente usou o dado só para nós, só como empresa, né? E a gente, acima do usuário, a gente fez aquela ação. Aqui é a base legal que vai proteger. E para a proteção de crédito. Imaginamos que a gente faça algo com o dado do cliente e por causa daquilo ele fica sem o poder de crédito no mercado, em bancos, enfim, também vai afetar, né? José, quer me complementar aqui? Sim. Alguns pontos importantes, né? Algumas dicas também, né, que a gente vai falando ao longo desse webinar. O consentimento pelo titular, né, gente? Acho que é super importante isso, e vocês podem nortear muitas das decisões e dos procedimentos que vocês forem através do consentimento, né, que é um balizador dessa lei. Então, consentimento titular. Eu acho que o principal ponto que eu quero deixar para vocês aqui, o consentimento, não, certo? Eu não posso dizer lá, fulano, Esdras, me autoriza a utilizar os teus dados com os meus parceiros, em qualquer situação que eu precisar. Não, o consentimento ele deve ser explícito. Eu tenho que dizer como, com quem eu vou compartilhar esses dados e por quê. Então, isso é muito importante, né? Quando a gente fala de N processos aí, o processo de marketing também é um processo muito comum, opt-in ali, né? Então, eu preciso que o consentimento seja explícito, específico, ele não pode ser genérico. Então, eu não posso simplesmente, assina aí que eu vou usar os teus dados para o que eu precisar. Não, eu tenho que dizer para qual fim eu estou utilizando, e se eu usar para um outro fim que não aquele do consentimento específico, eu estou infringindo a LGPD, né? E posso sofrer as sanções. Então, acho que o consentimento nesse é um dos itens, ao meu ver, mais importante que pode nortear processos e decisões. Eu tenho consentimento para fazer isso com essa informação? Está explícito que é esse consentimento?
Se não tiver, não posso fazer. Então, acho que, basicamente, ele protege as pessoas, né, naturais, os titulares dos dados, né? Excelente, excelente. Vai estar aqui, ó, na questão dos princípios, né? Então, os princípios, eles andam totalmente junto com a base legal, né? Os princípios da lei. Então, aqui fica praticamente o recado para nós. O que, que a gente tem que fazer? Vamos colocar aqui promover, né? Uma palavra, promover. Promover a transparência dos dados, promover a finalidade, né? Promover a adequação, ou seja, compatível com as finalidades, ou seja, como o José trouxe agora, bem isso. A utilização deve ser usados apenas, né, dados estritamente necessários, né? Será que eu preciso pegar toda a ficha daquele cliente ou daquela pessoa para a equipe, né? Enfim, preciso pegar tudo, né? Porque se eu vou pegar tudo, eu vou tratar tudo, eu vou armazenar tudo e eu vou responder a tudo que eu peguei. Entendeu? Até a escola que eu estudei lá no ensino primário vai responder, ok? Livre acesso, né? Promover o livre acesso, ou seja, o usuário, o titular dos dados, ele deve, a qualquer momento, ter acesso aos dados que a empresa tem sobre ele e também disponibilizar para ele a finalidade que vocês estão usando aquele dado, ok? Qualidade dos dados, a gente deve promover isso, deixar claro, deixar atualizado, deixar de alguma forma, digamos, transparente, né? Enfim, que vem aquela questão da integridade, né? Promover segurança, ou seja, tudo aquilo que existe de dados de clientes dentro da nossa empresa, nós somos responsáveis. E então a gente deve promover segurança para que aquilo continue protegido, né? Prevenção, ou seja, medidas para evitar danos aos titulares. Não discriminação, porque o que acontece? Às vezes a gente vai ter o dado, a gente vai saber algo do cliente, ou seja, não discriminação, não usar aquilo para qualquer fim, diferente daquilo que você determinou como finalidade para aquele usuário, ok? E responsabilização e proteção de contas, né? Demonstrar que a empresa adota as medidas eficazes ao cumprimento das normas. Então, aqui, esse é um dos principais slides dessa apresentação, porque isso é o que a gente precisa promover, tá? Isso, né, responde um pouquinho a pergunta do Robson, que é qual que é a métrica? Vamos lá, a gente hoje já consegue responder um pouco. Eu promovo transparência para os clientes? Eu promovo finalidade? Eu estou me adequando a tudo isso? Né? A utilização, será que a gente hoje, daí é uma pergunta para cada um de nós, né? Será que a gente usa esses dados só para a finalidade que a gente pediu? Ou a gente faz outra coisa com esse dado? Né? A gente vai precisar ajustar essa rota. Se alguém faz alguma coisa além, vai precisar ajustar essa rota. Né? A gente promove segurança? Será que estão todos aqui com um cenário, digamos, mais perto do seguro possível? Né? Ou a gente está negligenciando os nossos ambientes, não investindo em segurança da informação, não investindo em ferramentas ou tecnologias, ou em conhecimento de equipe, né? Que passe a questão dos treinamentos. Ok? Então, vamos lá. Sobre as fases de implementação, né? O pessoal pede muito, por onde que eu começo, o que que eu faço, como é que a gente dá algum passo, né? Então, a gente criou algumas sugestões de fases aqui também. A gente conduz dessa forma hoje, mas em cada cliente, baseado na maturidade, baseado no assessment, enfim, ela vai se ajustando, ela vai melhorando, né? Enfim, então o que é importante hoje, todos nós, que nós precisamos fazer, tão breve, né? Criar um comitê de segurança da informação, né? Esse comitê, ele vai precisar existir de algumas pessoas lá. Lá atrás a gente falou, então, um corpo jurídico, um corpo técnico, né? Geralmente a pessoa de TI, o gerente de TI, ou de PO já renomado ali da empresa, né? E precisamos ter os líderes, né, o time corporativo dessa empresa. Os líderes, os C1, C2, C3, gestores, enfim, os líderes devem estar nesse comitê. Por quê? Porque sempre vai se definir o que fazer com aquele dado. Alguém sempre toma a decisão macro, máxima da empresa, né? E a gente vai precisar receber isso da instrução desses líderes, ok? Definir o papel do DPO, né? Enfim, então, o que o DPO vai fazer nessa empresa, quem vai ser a pessoa, elencar uma pessoa, precisamos, né? Revisar e atualizar a política de privacidade, ou seja, será que a gente já tem? Não tem? Então, essa é a primeira. Primeiro, criar já uma política de privacidade. Ou seja, desde lá do site que você tem, que você pede alguns dados do teu cliente, das pessoas que se relacionam
com a sua empresa, né? E atualizar as cláusulas de contratos. Então, isso é bem rápido, bem básico, digamos, os investimentos são bem, digamos, pequenos nessa fase 1, né? É uma fase de startup, né? Enfim, a gente tirar do papel esse momento de LGPD, então, ok? Na fase 2, ela já é um pouco mais robusta. A gente precisa revisitar aquele slide lá, onde estão os dados, né? E pegar uma matriz aqui de dados sensíveis e dados estruturados, enfim, e realizar um data mapping. Esse é um processo que existem softwares que apoiam, porém, são softwares que digamos, exigem investimento, né? Ou a gente vai ter que fazer isso manual. Ah, mas são 2 tera, 4 tera, 10 tera de dados que eu tenho na minha empresa, como é que eu vou fazer? É uma boa pergunta, e a gente ajuda a responder ela durante as jornadas de adaptação, né? Porque, sim, cada um tem um modelo, cada um vai ter um poder de investimento, e, digamos, a gente como parceiro, a gente se adapta àquele momento e faz junto com vocês o que tem que ser feito, ok? Definir o modelo de resposta aos incidentes, né, para NPD e também, de alguma forma, aqui para o usuário, né, que é essa questão do consentimento. Realizar a gestão de trilha de auditoria para logs de consentimentos, ou seja, como que a gente vai poder, como que a gente cria o nosso momento de ver todos os dados que estão sendo inseridos na empresa e como que a gente audita isso internamente, pelo menos, né? Implementar uma política de tratamento de dados, ou seja, a política passa por determinar ela, escrever ela, treinar as pessoas e começar a andar naquela linha, naquela tratativa que vocês imaginam para o negócio. Criar o código de conduta organizacional. Isso vocês podem até colocar lá na integração das pessoas, né? Na integração de fornecedores, na integração, enfim, de pessoas terceiras que vão vir a trabalhar com a sua empresa, ok? Rapidinho, uma fase 3, aí já vem um pouquinho mais, ó, implementar uma política de segurança. Essa, se você já tem, vai ser mais fácil, a gente só vai atualizar, vai responder aos 114 requisitos dela, né? Se você não tem, a gente vai ter que deixar ela mais robusta na tua empresa. Realizar o mapeamento e inventário de todos os dados pessoais, realizar análise de riscos, né? Ou seja, eu imagino que esse dado corre esse risco. Aqui fica muito fácil, as pessoas podem bater uma foto, podem vazar, pode sair da empresa, eu não tenho antivírus, eu não tenho alguma situação, não tenho um DLP, enfim. Começar a mapear que riscos aquele dado tem, né? E aí a gente vai ter o relatório de impacto, né? Ou seja, tem um mapa de dados, eu tenho os riscos mapeados, aí a gente vai criar o relatório DPIA, né? Que é esse relatório de impacto. A partir desse relatório, o relatório ele não deixa de ser um plano de mudanças também, né? Ele apoia todos esses dados que vem nesse relatório, ele apoia o plano de mudanças. Mas eu vou ter que executar isso em quanto tempo? Cada um determina o seu tempo, né? Cada um determina o seu poder de investimento, cada um determina como vai conduzir isso na sua empresa, né? O importante é que, um exemplo, ontem mesmo uma empresa foi, digamos, autuada, foi usada, né, com bases legais da LGPD, né? Uma empresa aqui do Brasil ontem sofreu uma multa de R$10 mil, enfim, por ter feito digamos, ido contra algumas situações aqui da LGPD. Ontem saiu essa notícia, né? Depois a gente pode mandar o link aqui da notícia quente aqui para vocês verem também. Implementar o portal de privacidade, ou seja, o cliente de vocês, as pessoas que se relacionaram com vocês, têm que clicar nesse portal de privacidade, colocar, seja o nome, o CPF, algum dado dela, e ver os dados que vocês têm sobre aquela pessoa e a finalidade daquele dado. Criar termos de consentimentos e contratuais e para esses portais que vocês têm também. Eu tenho um e-commerce, eu tenho uma intranet, eu tenho um sistema web, eu tenho um sistema de força de vendas, eu tenho um sistema de cadastro de pessoas, eu tenho um aplicativo da minha empresa que a gente disponibiliza para os clientes, enfim, tudo onde vocês recebem dados tem que criar esses consentimentos. E aí, avançando, a última fase, fase 4, cria esse plano de resposta a incidentes, implementa o painel do DPO, que aqui é o dashboard, é o BI do DPO, né? Ele vai estar olhando a empresa, olhando os dados, olhando como se comporta a questão toda, implementa o portal de relacionamento com esses titulares dos dados, cria o plano de capacitação para as equipes, né, e para terceiros, e implementa, né, a gestão do plano de ação para a NPD. Então, são essas as fases, são esses os momentos, né, enfim,
que a gente, digamos, entende para adequação, né? Então, aqui uma simbologia também. Existe um momento de preparação, né? Existe esse assessment que pode ser rodado nos negócios. Existe um momento que vocês vão dizer assim, ok, entendi, tenho o relatório, tenho o assessment, agora eu quero começar a entrar em atividade. Simples, né? Nada como ter uma pessoa que... Nada como saber falar inglês, né? Conformidade. E depois, sim, uma fase de monitoramento, uma fase de entendimento e de continuidade, olhar para esses dados, olhar para a questão toda, né? Vamos lá. Vamos passar aqui a palavra para a Sandra. Esse é o nosso último slide. Vamos construir essas histórias juntos. É isso aí. Muito obrigada, Esdras. Eu até vou compartilhar ali, então, a minha apresentação agora. Me avisem quando estiver visualizando. Tá ok, Sandra, tá aparecendo. Tá ok? Tá, beleza. Bom, então, uma das perguntas, né, que surgem para nós é o que a Foco está fazendo para adequar os seus produtos. Como eu comentei bem no início da live, nós temos um comitê, né, que a gente formou com praticamente envolvendo todos os setores da empresa, né, o desenvolvimento em si, né, o comercial, o RH, o administrativo, o marketing, infraserviços, arquitetura, enfim, cada parte da Foco, enfim, está fazendo essa avaliação e cada um tem as suas tarefas, vamos dizer assim, né? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje é mostrar o que foi implementado a nível de Foco ERP, tá? Que é o projeto que eu acompanhei. Rapidamente, tá? Eu não vou entrar em detalhes, vamos só mostrar as funcionalidades para vocês saberem, quem ainda não conhece. A princípio, lá no menu de programas, né, na aba de utilitários, a gente disponibilizou dois programas, duas funcionalidades. A anonimização de dados e a consulta de menu, né, de acessos, logs, enfim. Aí eu trouxe aqui um gifzinho para vocês verem como funciona a parte da anonimização. A partir do momento que, vamos dizer assim, o DPO, talvez não o DPO ou o responsável pelo processo, enfim, eu imagino que alguém da empresa de vocês tem que ter um responsável, certo? Que vai ter acesso a esses programas. Ele recebendo o pedido de exclusão de dados ou de anonimização, vamos dizer assim, que seja esse CPF, ele digita ali e ele pode avaliar quais são os dados que esse CPF tem em todo o ERP. Então, ali tem dados em suprimentos, dados no comercial, tem, enfim, N locais que aparecem. E ele vai permitir apagar esse dado definitivamente. Claro que isso também tem a questão das notas fiscais, enfim. Se tiver notas fiscais dos últimos 5 anos, que é uma obrigatoriedade, enfim, aí o sistema valida esse tipo de coisa. Ele tem títulos pendentes, ele está em dívida, vamos dizer, com a empresa. Também ele faz essa validação, ele não permite fazer a exclusão, vamos dizer assim, né? E por que a gente colocou exclusão e anonimização? Porque a nível do IRP existem campos que a gente não consegue excluir das tabelas, vamos dizer assim. A gente consegue anonimizar eles apenas, porque excluindo a gente teria problemas técnicos, tá? Então a gente fez dessa forma. E o outro programa, ele é dividido em 3 abas. Ele tem a consulta de acesso de menu, então qualquer usuário logado no ERP, qualquer programa que ele acessar, vai ter ali toda a identificação, né, a hora que entrou, a hora que saiu, qual programa acessou, enfim. Isso aqui, na verdade, é para facilitar, né, e controlar os acessos indevidos, ou alguém que, sei lá, cadastrou alguma senha e está entrando por outro caminho para buscar dados, enfim, isso, né, serve para ajudar as empresas a manter o controle. Na segunda aba, a gente colocou aqui também a questão do Vision, que quem conhece o ERP sabe que o Foco Vision é um extrator
e a pessoa pode ir lá e gerar um select de dados, enfim, CPFs, nomes, o que quiser, e a gente não tinha como controlar, agora tem. Então, por aqui, ele fica armazenado, inclusive, qual foi o select que ele fez, tá? Então, ele só gerou o select para copiar e fazer e tirar para fora, vai ficar armazenado, para levar para o outro caminho, enfim. E também existe a possibilidade de filtrar palavras ou nomes dentro desse SQL, né? Desse texto, desculpa. E também a terceira aba que foi disponibilizada é mostrar quais são os programas que o usuário tem acesso. Que isso, na verdade, a gente não tinha antes, então ele facilita. Por exemplo, o DPO, ou responsável por esse processo, para ele visualizar, o Joussi, vamos dizer assim, vamos usar o Joussi. O Joussi, ele só pode acessar dados de suprimentos, tais XYZ programas. Mas aqui ele está podendo ver dados de comercial também. Então, opa, eu vou lá e tiro a autorização, né? Isso é tudo, esse controle já de usuário já existia no ERP, né? Já anteriormente, mas a gente só trouxe para cá agora para ficar mais fácil de visualizar e depois o responsável fazer essa alteração. Basicamente é isso, tá? De uma forma bem resumida, e a funcionalidade em si depois pode ser explicada ali pelo seu consultor, enfim, né? Qualquer dúvida também pode entrar em contato conosco, que a gente está sempre à disposição. E eu estou deixando aqui, na verdade, o pessoal ali do marketing até já colocou no chat ali o link, né? Mas se alguém se interessar pelo assunto, pode acessar. Eu não sei se o Joussi tem mais algo a falar ali sobre essa questão do assessment. Isso, não, perfeito. Então, eu acho que a Sandra, muito obrigado. A Sandra acabou de demonstrar aí o que a Foco já fez, né? A Foco ainda também está fazendo muitas coisas em relação ao LGPD, mas isso já está pronto, nossa ferramenta já foi disponibilizado, inclusive para os clientes, né? Como a Sandra falou, tem o contato aí, a Larissa também do marketing já colocou ali no chat também o QR Code para vocês acessarem. Então, a Foco está à disposição, né, através dessa parceria também, para ajudar vocês. Então, a Foco, com a Introduce, também montaram esse assessment para a gente entender o nível de maturidade que vocês estão nesse momento e poder auxiliar vocês nesse processo de adequação da LGPD. Então, o que a Sandra demonstrou aí foi algumas funcionalidades que a gente implementou dentro do Foco RP, em virtude de atender a anonimização de dados, né? Então, o titular dos dados solicitou, olha, empresa, me esquece, tá? Faz de conta que eu não existo para vocês. Então, a gente tem a ferramenta para anonimizar os dados. Uma parte importante que a gente está falando de LGPD hoje, certo? Então, como a Sandra falou ali, eu tenho que considerar notas fiscais dos últimos 5 anos. Gente, a LGPD é mais uma legislação, né, que a gente tem que entender no Brasil, que eu digo assim, eu costumo dizer que é a lei menos jurídica que existe, né? Nós temos que entender ali a hermenêutica jurídica, que nada mais é do que a interpretação do texto, e em cima disso nós também temos que nos adequar a outras legislações que já estão vigentes, né? Nós temos a lei do Marco Civil, nós temos a legislação de crimes virtuais, e também nós temos as legislações fiscais, como a Sandra citou, que me obriga a deixar o documento por 5 anos, algumas por 10 anos, né? Então, a Foco também tem alguns produtos, que o MySmart, né, que atua com profissionais liberais. Então, o registro médico, ele é por 10 anos. Então, aí eu tenho que me adequar também a outras legislações vigentes. Não é só porque o Joussi lá decidiu, olha, esquece o meu cadastro aí, eu quero que vocês apaguem tudo que vocês têm sobre mim, que eu devo apagar. Eu posso usar como base uma outra legislação que vai me dizer o porquê eu não irei apagar esses dados, né? Então, mas a Foco já está disponibilizando essas ferramentas em todas as nossas soluções, né? E através desse assessment em parceria com a Introduce, a gente vai ajudar vocês nessa jornada de LGPD também. Da minha parte, eu acho que seria isso. Qualquer dúvida a gente está para apoiar, né? Agora a gente vai ter um bate-papo também, responder algumas perguntas que eu vi que estão no chat ali. Aí, Sandra, Esas, podemos responder. Eu vi que o Rafael levantou a mão aí. Isso. O Ederson pediu aqui se a reunião vai ficar disponível no futuro, né?
vai ficar, né? Vai ficar gravada, mas Sim. a gente pode fazer mais reuniões, né? Enfim, porque é bem profundo o tema aqui. Tranquilo. Boa tarde, pessoal. Oi, Esdras. Pode Rafa, tudo bom? Tudo bom. Boa tarde. Boa tarde. Então, boa tarde. Primeiramente, aí, parabéns pela iniciativa, né, de fazerem a live desse tema tão importante aí, que acredito que não só nós, como todos os outros aí estão com bastante dúvidas, né, sobre isso, porque é uma coisa nova, né, então entra parte jurídica, processos, ATI, né, tudo isso. Então, Joussi, Esdras e Sandra aí, parabéns pela iniciativa. Eu tenho uma pequena dúvida aqui, que eu até conversei já com a Sandra, né, só para explanar aqui, mais por parte do nosso jurídico, né, que eles são bem detalhosos, né, com as coisas, e vocês sabem que na parte jurídica aí uma palavra faz muita diferença, né. Então, a Foco disponibilizou ali o que foi apresentado agora, exclusão e anonimização, certo? Cara, exclusão é uma coisa, anonimização é outra. Ontem eles vieram aqui e bateram forte nisso de novo, ou é um ou é outro. Então eu quero saber, a Foco está excluindo os dados ou está anonimizando os dados? Pelos testes que eu fiz, né, a gente não pode apagar as informações que estão no banco ali, por exemplo, de uma nota fiscal, tá? Então, anonimizando um dado, a nota e os outros processos ali, eles ficam. Porém, o nome do cidadão, ele fica como campo anonimizado. Então, é isso que eu queria saber, e se vai ficar esse termo aí, né, mesmo anonimizar e deletar, porque são coisas diferentes, né, que nem preto no branco. Não combina, Sim, apagar é uma coisa e anonimizar é outra. Eu até posso compartilhar aqui a tela que eu tenho para que todo mundo entenda e veja bem o que eu estou falando, né? Aquilo que eu te mostrei, Sandra, ali da Danf, enfim. E só essa parte aí, né? Que para mim também ficou com dúvida, e o jurídico aqui, que a gente já começou, e eles são bem criteriosos, né? Quanto a isso, porque eles não querem botar o deles na reta, né? Falando de linha, né? Para que todo mundo entenda, né? Então, eles estão sendo bem criteriosos quanto a isso, porque eles querem defender uma coisa certa, né? Não que esteja errado, enfim. Mas o que eles me alegam que uma palavra pode mudar tudo, né? Então, seria essa a minha dúvida. Obrigado. Perfeito. Bom, eu vou te ajudar, então, aí, Sandra, respondendo um pouco, Sim. né? A anonimização, né? A gente está realizando ela em alguns processos, falando de foco, em que não é possível a exclusão, devido à integridade dos dados, né? Então, eu não posso excluir. Mas o que acontece? Para mim, para o titular de dados que entrou em contato lá e solicitou, exclua as informações que você tem sobre mim. Na verdade, nós não teremos mais informações sobre ele, porque essa persona, ela passa a não ser mais identificável dentro do sistema. Então, eu não consigo identificar. Mas por que eu preciso ter, que eu vou manter aquele dado ali anonimizado? Porque eu preciso da nota fiscal, né? Que eu tenho um prazo legal de eu manter ela ali dentro. Agora, para quem ela foi, se for possível, eu vou anonimizar. Então, eu não sei mais quem é a persona, realmente, eu estou anonimizando de maneira que eu não consigo retroagir, ou seja, eu não posso mais descobrir quem é aquela pessoa. Então, essa é a anonimização, né? Certo. Então, de certa forma, eu entendo que são termos diferentes, concordo contigo, porém, eu excluí aquela pessoa da minha base, porque eu não consigo mais identificar ela em ponto nenhum do sistema. Tá? Então, dessa forma, a Focus está anonimizando a informação para a Tecnovidro. Porém, contudo, sobre aquela persona foi excluído tudo. Certo. Tranquilo. É isso aí. E talvez a gente manteve ali claro os dois nomes, porque alguns campos realmente são excluídos. Eles ficam nulos, vazios, vamos dizer assim. Número do telefone, que não é um campo obrigatório, vamos dizer assim. Esse campo realmente é excluído, ele não foi anonimizado, ele foi eliminado do sistema. Mas tudo bem, é uma dica para a gente pode reavaliar ali a questão do nome e tal do programa, mas então se tivesse que escolher ele seria anonimização, então, né? Certo. O Chico, acho que tem uma pergunta também aí. O Rafael, não sei se já concluiu. Concluí, eu queria mostrar aqui uma coisa bem rapidinho para vocês aqui. Deixa eu ver se estão vendo a minha área de trabalho aqui. Sim. Então, sim.
Por exemplo, aqui aquilo que tu fez antes, né? Tu bota o CPF, então ele está dizendo aqui que ele vai excluir permanentemente, vai apagar os dados, né? Então é isso que eles bateram, ó, tu não está anonimizando, tu está excluindo, tá? E aí uma nota fiscal, ela ficaria assim, ó, caso alguém não tenha feito uma DANF, ela ficaria dessa forma aqui, ó, pessoal, entendeu? Ficam todos os dados da DANF, porém o nome, endereço, né? As informações da pessoa que comprou, né, elas estão subtraídas, elas não aparecem mais, né? Então, era essa, né, a nossa dúvida, se esse cara aqui, ele está anonimizado ou excluído, né? Porque no cadastro de cliente, o número dele permanece e ele aparece lá como dado anonimizado, né? Só que aí, claro, essas informações não aparecem mais, né? Então é isso, mas sim, pessoal, vai ter muita pano para manga ainda isso, né? É uma coisa nova, né? E aí, como entra os advogados aí, né, eles começam a querer essas coisas bem detalhadas, enfim, né, para tirar o deles da reta, né? Enfim, era essa a minha colocação aí. Obrigado, tá, pessoal? Não, com certeza, a hermenêutica jurídica, ela gera margem para interpretação, né? Sempre gerou, né? Em toda a nossa legislação brasileira, né? Show de bola. Obrigado, galera. Obrigado, Rafa, por colaborar. De alguma forma, tu já trouxe um pouquinho de uma resposta aqui para o pessoal da Microinox, né? Que é sempre obrigatório um jurídico como apoio, né? De fato, tu tá respondendo para a gente aqui que, de alguma forma, sim, eles vêm, eles apoiam, eles interrogam, eles querem, digamos, o que é mais perto, né? Para eles achar a palavra certa de colocar no contrato, de colocar no documento de defesa da empresa, né? Então, se na tua empresa tem um corpo jurídico que define, né, é importante que ele esteja junto no processo como um todo. O importante aqui, pessoal, de alguma forma está sendo, digamos assim, é do jurídico, é da TI, é da empresa de tecnologia, LGPD, né, tipo da indústria, da Foco, ou é lá do meu escritório jurídico? Pessoal, é da empresa. Primeiro, é da empresa. É um plano estratégico de governança de segurança corporativa da empresa. A empresa tem um plano. Nesse plano se encaixam, em momentos, né, o jurídico, a empresa de TI, os fornecedores, enfim, isso vai caminhando. Tá? Então, é bem importante isso. Tá. Chico, quer fazer uma pergunta? O Rafa tá compartilhando a tela ainda, só parar aqui. Isso. Tá, tranquilo. Sim. Oi? Chico? Legal. Vou aproveitar um minutinho aqui. A Microinox pediu aqui, né? Podem detalhar mais sobre o portal de privacidade, né? Se precisa estar aberto para consulta externa. É exatamente isso, né? O portal de privacidade. Imagina o teu site lá, tá? Um exemplo, microinox.com.br/privacidade. Ele tem que estar com acesso, enfim, para qualquer momento o teu cliente acessar. Não obrigatoriamente de alguma forma externa, mas que o teu cliente possa acessar, ok? Digamos assim, não precisa que introduza, que outro agente externo acesse. Eu vou complementar. Isso. Eu vou complementar um pouquinho essa questão aí, tá? Sobre o portal, né? Então, a Sandra também pode me ajudar. O que acontece? Talvez muitos podem se questionar, mas no que tange Foco RP, não deveria ter um portal para o cliente acessar? A legislação LGPD, ela diz que eu tenho que fornecer os dados e o que eu faço com esses dados do titular, das pessoas naturais, certo? Como eu vou fornecer isso? Se vai ser através de um portal, de um aplicativo, se vai ser através de e-mail, isso não é determinado na legislação que eu tenho que ter o portal. Por exemplo, a pessoa natural acessar os dados dela. Não. Eu posso ter um e-mail de contato do DPO, onde ela contata o DPO e o DPO responde. Claro, ele tem um prazo hábil para isso,
que é a NPD que vai coordenar esses prazos, mas nós temos ciência hoje que é 15 dias, tá? Então, ele tem 15 dias para apresentar as respostas. Daqui a pouco eu entrei em contato com o DPO da empresa e pedi, exclui meus dados. Ele tem 15 dias para me retornar sobre o posicionamento da empresa. Se ele excluiu, se ele anonimizou, por que ele não excluiu, por que ele excluiu. Então, ele tem 15 dias para me dar a resposta à minha solicitação. É isso que a legislação determina hoje, né? Então, ok, pode-se ter o portal. Eu vou aproveitar para responder uma pergunta que foi feita antes sobre, mas é complicado ter um portal onde o cara vai lá, digita o CPF, né? A pessoa vai lá e aí manda excluir os dados. Concordo, só que a legislação também ela nos deixa claro de que nós temos que criar um controle para esse acesso. Então, eu não posso simplesmente deixar que a pessoa informe qualquer CPF e peça para excluir. Eu tenho que ter uma maneira de identificar que aquela pessoa é realmente a titular dos dados. E a partir daí, sim, o meu portal ou o meu DPO trabalhar com tratamento de exclusão, de anonimização e por aí vai, né? Então, eu tenho que ter uma maneira, eu, como empresa, de criar esse controle, de identificar aquela pessoa que está do outro lado para saber que ela é realmente a titular dos dados. Perfeito. Tecnicamente, brincando aqui um pouco, né, Jussi, daria para criar autenticação de 2 fatores, né? Uma das formas, Isso. pede o CPF, manda aí para o celular dela um código, para o e-mail o outro, enfim, usar, digamos, entrelaçar algumas situações daquela pessoa, né, para ela confirmar que realmente é ela, né? Sim. O Chico não vai falar aí? Bom, pessoal, também aproveitando e complementando. Opa, apareceu? Opa, é que eu estava me enrolado aqui com outra coisa. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sim, eu estava acompanhando aqui, tá, o trabalho de vocês aí. Comecei a me situar agora, nesse momento, sobre a LGPD, até porque, ultimamente, eu não tenho me envolvido tanto com a parte de TI, que eu tenho meio que largado um pouco de lado. Mas a minha pergunta é simples e direta. Vocês falaram em exclusão de dados e que, em alguns casos, não vai ter como excluir, porque, por exemplo, uma nota fiscal, ela tem várias tabelas, vários relacionamentos dentro do sistema e que ela vai ficar como anonimizada. Mas se o meu cliente ou a pessoa lá de fora pedir uma auditoria do meu CNPJ, eles vão encontrar todos os registros. Vocês pensaram nessa questão? Sim, uma coisa é tu deletar e apagar tudo, né? Isso. Só que assim, não é todas as... A gente está usando muito como exemplo, tá? Eu vejo a nota fiscal, porque é o que mais voga no dia a dia de cada um, né? Mas, ok, o que a legislação fiscal me diz? Eu tenho que manter este cliente identificado pelos 5 anos? Então, é isso que vem à tona. Se a legislação fiscal me diz que eu tenho que manter por 5 anos o cliente ali, então este dado eu não vou anonimizar nem mesmo excluir, certo? Então, a gente faz essa validação também. Então, eu tenho parâmetros, né, para dizer se eu... Agora, daqui a pouco tem um cliente que não te compra mais de 10 anos e tu não tem nenhuma legislação que te obriga a ter o nome dele ali. Então, o foco vai ali através daquela ferramenta e vai anonimizar aquela informação. E amanhã ele me liga para cá. Ele me liga e pede uma peça de reposição do equipamento que eu vendi há 10 anos para ele, certo? Ele está anonimizado. Eu vou conseguir cadastrar ele de novo no sistema? Vai ter que cadastrar de novo. Vai cadastrar de novo. Vai ter que cadastrar de novo. Não existe mais. Aquele cliente não existe mais. Então, vai ter que cadastrar de novo, mas tu consegue cadastrar ele de novo. Eu entendo que isso tem que ser muito bem avaliado, tá? Essas pessoas, vamos dizer assim, físicas, que vão entrar em contato pedindo anonimização ou a exclusão, enfim, né, o que for. Eu acho que justamente o DPO ou o responsável por esse processo todo, ele pode fazer questionamentos para essa pessoa, né? Tá? Qual é o motivo? O que aconteceu? Tipo, eu só quero pedir porque eu não quero mais os dados. Então, tu pode deixar ciente, ó, a gente não vai ter mais o teu, quer dizer, o histórico de notas, enfim, pode ter, né? Por exemplo, tu vai ter as chaves de acesso, enfim, tem meios, outros meios, porque assim, a chave da nota
ela é pública entre os atores, certo? O remetente, o destinatário e tal. Então, se você emitir uma nota para aquele CPF, lá no seu fiscal, no seu SPED de 5 anos atrás ou 4 anos atrás, ela está armazenada. Então, mas assim, na minha visão, é muito difícil que tinha nota, tinha documentos, teve troca de e-mails, teve envios de orçamentos, enfim. Eu acho que isso é um assunto bastante complexo e eu acho assim, a pessoa pediu anonimização, vai lá e anonimiza, sabe? Eu acho que não, eu acho que antes tem que ser feita uma avaliação, sabe? Não, tudo bem, é um direito dele, mas não sei se tu me entendeu. Porque, que nem tu disse, hoje ele pede anonimização, amanhã ele pede uma reposição, uma garantia. Então, eu acho que tudo também tem que ser conversado e explicado, Isso, né? Isso. Tecnicamente, também, nesse momento, esse é uma regra de negócio, né? Por isso que daí o DPO e no portal, nos momentos que a gente vai falar com o cliente sobre aquilo, a resposta aos incidentes, né? A resposta aos titulares, é isso que a gente vai explicar. A gente vai dizer, a gente está com o teu dado, a finalidade é essa, a gente vai usar ele assim, 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 e é importante que a gente tenha ele porque a gente vai estar te dando a garantia. E até 10 anos, 15 anos, enfim. Então, você explica isso. Se mesmo assim ele disser anonimiza, ok, ele está fazendo um acordo naquele momento. Mas você deu toda a regra do negócio para aquela finalidade. Por isso que o data mapping é importante, né? Porque vai ser discutido todas essas situações, né? E por isso que não é só o TI ou só o jurídico. Na verdade, é mais do que isso. São todos setores, porque é a assistência técnica que complementa dizendo, né, a regra da assistência técnica, é a da logística, é a do fiscal que diz que a regra do fiscal é uma situação, enfim. Então, a TI e o jurídico estão aqui só para promover e a sustentar e ajudar, né, nessas situações. Mas as conversas, no momento do assessment ali, tem muitas entrevistas que se faz, né? Então, talvez isso é uma coisa que a gente pede durante a entrevista. Tá, mas tem esse dado. Agora me diz todas as vezes que tu usa esse dado. Mas tu usa 1 ano para trás, 2 para trás, 5 para trás? Não. Tá, então é até aqui. Pega isso e coloca isso como uma regra de resposta pro titular, né? Ok? Chico, ficou claro? Não, ficou. Depois, claro, a gente vai discutir outros momentos, a gente vai estar trabalhando nisso aí, a gente vai fazer algumas reuniões com vocês, né, Josi? Vamos ter que trabalhar essas informações até para passar para a direção aqui da empresa. O que está sendo feito, o que nós vamos ter que fazer, enfim. Mas esse não é o momento, tá? Isso é outro momento. Obrigado. Perfeito. Eu vou aproveitar e vou responder mais 2 perguntas, tá? Quando eu falei ali, gente, da questão da LGPD, sobre a hermenêutica jurídica, né, de eu interpretar o que ela diz, uma coisa é muito importante, tá? A gente está habituado, tá? E eu sei isso porque é o dia a dia de todo mundo. A gente está habituado a ter 2 pessoas, física e jurídica, certo? E a LGPD, ela traz à tona um termo que para muita gente é novo, pessoas naturais. Gente, então leia-se pessoas naturais, são as pessoas nascidas, né, no Brasil, né, são brasileiros natos, e é a mesma pessoa física, tá? Então vamos fazer essa analogia. Pessoa natural é igual a pessoa física. A LGPD, ela se aplica, ela protege as pessoas naturais, pessoas físicas. Ela não protege a pessoa jurídica. Então, o terceiro vazou o meu projeto. Eu vou acionar ele por causa da LGPD, porque ele vazou informações. Não, a LGPD protege as pessoas naturais. Lembrando que, até então, nós não tínhamos uma lei que nos protegesse enquanto pessoas naturais, né, no Brasil. Nós somos o último país da América Latina a ter uma lei em vigor vigente sobre isso. Nós temos aí alguns vizinhos, o Chile tem desde 1999, a Argentina desde 2000. Então, agora o Brasil está avançando, que ao meu ver é um ponto positivo, né? Quem aqui nunca foi importunado por ligações de cartão de crédito, oferecendo serviço e produtos? A LGPD vai ser um divisor de águas, é um marco para estancar isso. Ninguém mais vai me ligar sem a minha autorização, certo? Então, acho que nós temos que partir disso agora.
Então, é um marco. A LGPD é um divisor de águas e ela protege pessoas naturais, que é a mesma coisa que pessoa física. Ela não protege pessoas jurídicas, certo? Para pessoas jurídicas, nós temos outras legislações vigentes, né? Como as leis de acesso à informação, a lei de crimes cibernéticos e por aí vai, né? Bom, eu ia brincar aqui, Josi, que para a questão do cartão de crédito, é só dizer que é desempregado, eles tiram da lista. Entendeu? Isso aí, isso aí. Show. Que bom que me ligou Bom, agora. pessoal, eu vi que o Chico está com a mão erguida, senão nós estamos já se encaminhando para os finalmente, que nós passamos um pouquinho do nosso horário. Isso. Muito bem. Gente, tem muita coisa, né? Esdras, vou te interromper um pouquinho só para complementar da Sandra. Tem muita coisa. Esse é o primeiro webinar da Foco e Introduz sobre a LGPD. No futuro a gente pode vir a fazer outros aí, então focar mais em alguns pontos, né? E tem o assessment que está disponível ali para vocês. O Marcos já encaminhou o link. Vocês também vão receber a gravação desse webinar. E através do assessment a gente consegue entender em que nível de vocês estão, o que vocês estão procurando a nível de LGPD, para nós podermos, de alguma forma, auxiliá-los, né? Muito bem. O Marcelo pediu aqui uma última pergunta. O contato do cliente, né, no Foco, eu não tenho nada dele, só o nome e telefone. Se aplica a LGPD? Também. Se aplica. Já tem o nome dele e o telefone dele. É dele. Já é. Se for pessoa física, está enquadrado. Muito bem. Eu quero agradecer a todos também, a Foco, né, por essa oportunidade, esse momento aqui, a todos que estiveram conectados com a gente também. A gente permanece à disposição, montamos essa estrutura aqui por trás, introduz Foco para poder apoiar vocês nessa jornada. Estamos conectados, estamos juntos. Muito obrigado. Eu também, então, quero agradecer a presença de todos. O pessoal ali, que talvez a gente não tenha respondido a alguma pergunta específica que ficou ali, mas não tem problema, a gente pode voltar a conversar num segundo momento. Vão ser disponibilizadas também a gravação e os links ali. A gente tem um e-book também com o pessoal do marketing. Então, enfim, fiquem à vontade também para entrar em contato e conversar. A gente está à disposição, tá bem? Obrigada. Obrigado, pessoal. Boa tarde, bons negócios. Obrigado a todos aí também. Esdras, Introduce, Sandra, muito obrigado aí pela parceria de sempre. Estamos à disposição aí. Muito obrigado mesmo. Acho que foi muito bom aí. Obrigado a todos que estavam presentes. Show. Obrigado. Valeu, Eti. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.